Queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Para mim, é um grande prazer e uma imensa alegria ministrar a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical neste domingo, e nesse terceiro trimestre de 2021, onde estamos estudando sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Estamos abordando as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Essas lições têm sido lições verdadeiramente abençoadoras, E têm nos abençoado grandemente e tem grandes ensinos que estamos aprendendo, a cada domingo. Eu quero dar as boas-vindas aos alunos e aos visitantes que nesta manhã acompanham conosco a lição de número 9, com data de 29 de agosto de 2021, que tem como título O Reinado de Joás. Então pegue sua Bíblia e revista, reúna seus familiares e vamos estudar a palavra de Deus, Como é bom estudarmos a palavra do Senhor. Um recado para você que ainda não é inscrito no canal, Não perca tempo. Se inscreva logo, Se inscreva agora e ative o sininho para você receber as notificações. Também a todos que nos assistem, peço que dê o like e façam comentários, compartilhem o vídeo e participem do chat interagindo conosco. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer nesta manhã, ó Deus, por estarmos aqui, para aprendermos mais da Tua palavra e meditarmos, Senhor, sobre a história dos reis de Israel e também aprender as lições que o Senhor, ó Deus, tem ministrado aos nossos corações a cada domingo. Ó Deus, que hoje não seja diferente, que sejamos, ó Deus, impactados pela Tua palavra, que o Senhor possa falar verdadeiramente aos nossos corações e nos instruir na Sua bendita palavra. Assim nós oramos no nome santo de Jesus, o Teu Filho. Amém. Graças a Deus. Irmãos, já estudamos 8 lições sobre os reis de Israel. E hoje nós vamos comentar sobre a lição de número 9, que tem como título O Reinado de Joás. O texto áureo está em Provérbios, capítulo 3, versos 3 a 4, que diz assim: Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as a teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. A verdade prática da nossa lição é muito interessante. Diz assim: para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele, no Senhor, inteiramente. Agora vamos fazer a leitura bíblica em classe. E ela está no livro de 2 Reis, capítulo 11, verso de 1 a 3, capítulo 12, verso de 1 a 5 e versos 17 a 21. Vamos começar a leitura com 2 Reis, capítulo 11. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeozeba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E Jeozeba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre a terra. Agora, 2 Reis, capítulo 12, a partir do verso 1. No 7º ano de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás ao sacerdote: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa ao arrolamento, o dinheiro que cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor,
os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem as fendas da casa, segundo toda fenda que se achar nela. Então subiu Azael, rei da Síria, e pelejou contra Gate e tomou. Depois Azael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá, Jeorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e os mandou a Azael, rei da Síria. E este então se retirou de Jerusalém. Ora, os mais dos atos de Joás e tudo quanto fez mais, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E levantaram-se os seus servos e conspiraram contra ele, e feriram Joás na casa de Milo, que desce para Sila, porque Josacar, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer, seus servos o feriram e morreu. E o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Glória a Deus pela sua bendita palavra. Queridos irmãos, hoje nós vamos tratar sobre o reinado de Joás e as lições e ensinamentos divinos deste período da história de Israel. Vimos nas lições anteriores que após a implantação da monarquia em Israel, a monarquia unificada durou aproximadamente 100 anos. Ela foi do ano 1020 até o ano 922 a.C. O primeiro rei de Israel foi Saul, que foi rejeitado por Deus e substituído por Davi, que era o homem segundo o coração de Deus. Salomão, filho de Davi, o sucedeu, e depois de Salomão, seu filho Roboão assumiu o trono de Israel, sendo Jerusalém a capital do reino unificado. No reinado de Roboão, ocorreu a divisão do reino. No norte de Israel, 10 tribos se rebelaram contra a casa de Davi e formaram o reino de Israel. Jeroboão tornou-se o primeiro rei dessas tribos. Agora, Israel tinha então 2 reinos, o reino do norte, também chamado de reino de Israel, e o reino do sul, chamado de reino de Judá. Agora veja bem, o reino do norte teve 19 reis e todos foram reis idólatras. Todos foram reprovados por Deus e avaliados com uma sentença acusatória que dizia: e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Que coisa incrível aconteceu no Reino do Norte. Foram 200 anos, 19 reis e diversas dinastias. E todos os reis, sem exceção, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Elias e Eliseu e outros profetas, homens santos, homens piedosos, homens enviados por Deus para aquela região, eles ministraram nesse tempo no norte de Israel, mas nem eles conseguiram mudar o cenário do Reino do Norte, que era um cenário horrível, idólatra e pecaminoso. Os reis e o povo do norte foram obstinados em praticar o mal. O resultado da perversão e da idolatria naquela região foi o cativeiro assírio no ano 722 a.C. Eles foram levados para a Síria e espalhados na região de domínio deste império. Agora, com o Reino do Sul, chamado também de Reino de Judá, não foi muito diferente. Foram governados pela dinastia de Davi. E a partir de Abias, filho de Roboão, foram 18 reis, e a maioria deles também fez o que era mal aos olhos do Senhor. Poucos foram os reis que escaparam da sina de perversão e idolatria. Citamos alguns reis piedosos de Judá, Merece destaque os reis, o rei Asa, o rei Josafá, o rei Ezequias e o rei Josias. Foram alguns dos reis que fizeram o que o Senhor agrada, fizeram aquilo que era reto aos olhos do Senhor. A dinastia de Davi, depois de Abias, durou aproximadamente 330 anos.
Depois desse período, seguiu para o cativeiro babilônico, no ano 597 a.C. O cativeiro foi o destino dos dois reinos, e 125 anos separam o cativeiro assírio do Reino do Norte do cativeiro babilônico do Reino do Sul. Então, o Reino do Norte foi levado cativo no ano 722 a.C. para a Síria, e o Reino do Sul, o Reino de Judá, foi levado para o cativeiro babilônico no ano 597 a.C. O Reino de Judá, isso é importante, o Reino de Judá, né, teve 125 anos para aprender a lição com o Reino do Norte, que foram para o cativeiro por causa da idolatria. Então, durante 125 anos, o rei e o povo do sul, né, o reino de Judá, podia olhar para o exemplo do norte e pensar assim, olha, eles foram para o cativeiro. Se nós não consertarmos a nossa vida, se nós não nos voltarmos para o Senhor e abandonarmos a idolatria, teremos o mesmo destino. Mas eles não aprenderam com os seus irmãos do norte. Não aprenderam e então tiveram o mesmo destino. Eu pergunto, será que nós estamos hoje também aprendendo com os erros? Será que aprendemos com os erros dos nossos irmãos? E será que aprendemos com os nossos próprios erros? Que possamos meditar, porque essa lição ela nos faz pensar e ela nos traz ensinamentos sobre o rei e sobre o povo de Israel nesse período da monarquia. Então vamos falar sobre o reinado de Joás no Reino do Sul e comentar aqui os capítulos 11 e 12 de 2 Reis. Vamos agora então nos concentrar no Reino do Sul, no Reino de Judá, na dinastia de Davi. Em 2 Reis capítulo 11, o verso 1, diz assim: Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Quem foi Atalia? Que mulher é essa, né, que se levantou e começa a destruir toda a descendência real, a descendência de Davi? Ela era filha do rei Acabe e Jezabel, casal conhecido pela perversão e pela idolatria. Eles eram devotos de Baal, né? A família de Acabe e Jezabel, junto com seus filhos e filhas, eles eram devotos de Baal. Acabe, ele era rei do Reino do Norte e casou sua filha, a princesa Atalia, com Jeorão, filho do piedoso rei Josafá, da dinastia de Davi, do Reino de Judá. Então, os dois reinos divididos de Israel, Reino do Norte e Reino do Sul, se uniram, fizeram uma aliança política e um acordo, né, político, e celebraram esse acordo com o casamento, né, de Atalia, filho de Acabe e Jezabel, com Jeorão, filho do piedoso rei Josafá de Judá. Agora, os dois reinos tinham um elo de parentesco, a princesa Atalia. Mas será que Deus estava neste acordo político? Será que Deus estava neste negócio que envolvia o casamento da família ímpia de Acabe e Jezabel com a linhagem de Davi, que tinha uma promessa de um reino eterno? Será que Deus aprovava essa união? A resposta é não. Deus sequer fora consultado sobre esta questão, né, do acordo político e de união dos reinos com casamento de um príncipe com uma princesa. Então, o rei, né, agora o rei Jeorão, começa a ser influenciado por Atalia, a sua esposa, né? E Atalia, ela era herdeira espiritual de Acabe e Jezabel. Então, Jeorão, ele deu sanção oficial ao culto a Baal em Judá. Atalia foi para seu marido, o rei Jeorão, o que Jezabel foi para Acabe. Um desastre espiritual. Então, houve a celebração do culto oficial a Baal em Judá, no reino de Judá, no meio da descendência de Davi. Agora em Judá, na dinastia de Davi, quem dava as cartas, religiosamente falando, era Atalia, filha
de Acabe e Jezabel. Jezabel e Atalia, mãe e filha, incitaram seus maridos a praticar o mal e foram, mentoras dos reis Acabe no norte e Jeorão no sul. Em 2 Reis, capítulo 21, 25, a palavra de Deus diz assim: nunca existiu ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, incitado por sua mulher Jezabel. Então Acabe, ele tem muita culpa, pelo estilo de vida pecaminoso que levava. Agora, uma parte desse estilo de vida era por influência de sua mulher, incitado por sua mulher Jezabel. Vamos ler agora 2 Reis, capítulo 8, verso 18. E Jeorão, que era rei lá em Judá, andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, Atalia, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então este é o testemunho da palavra de Deus, que essas duas mulheres, mãe e filha, Jezabel e Atalia, perverteram o coração de seus maridos, Acabe, rei do norte, e Jeorão, rei de Judá, rei do sul. Agora vamos falar sobre o fim de Jeorão, a morte de Jeorão. Ele foi acometido por uma doença e faleceu. Então seu filho Acasias começou a reinar, e Acasias tinha 42 anos de idade quando começou a reinar. E ele começa a reinar debaixo da influência de Atalia, a rainha-mãe. Então a perversa Atalia, ela não largava ali o seu filho, para que ele procedesse iniquamente. E em 2 Crônicas, no capítulo 22, verso 3, a palavra do Senhor nos diz que ela, Atalia, aconselhava o seu filho a praticar o mal, a fazer as coisas erradas, a andar fora da presença de Deus. Então ela aconselhava o seu filho a proceder iniquamente. Então a Atalia, ela era incansável, uma mulher incansável em estimular e infundir o baalismo e a idolatria no rei de Judá, nos reis de Judá, tanto no seu marido como também no seu filho. Então, ela ali infundia e estimulava todo tipo de pecado, todo tipo de prática pecaminosa. Mas o reinado de Acasias durou apenas 1 ano, e ele morreu prematuramente num embate contra Jeú. Esse Jeú, ele foi levantado pelo Senhor lá no norte para trazer juízo sobre a casa de Acabe. Então, Acasias, por conta de sua mãe, que tinha um parentesco lá com o norte, ele acabou se envolvendo nessa briga do norte e foi morto por Jeú. Então, com a morte de Acasias, o trono de Davi estava vago. Um filho de Acasias, da descendência de Davi, deveria assumir o trono. Deveria, mas isso não aconteceu. Vamos ver o que diz 2 Reis, capítulo 11 e verso 1. Vamos repetir o texto, que diz assim: vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real, os descendentes de Davi. Então Atalia, ela deu um golpe e usurpou o trono de Judá, que deveria ser ocupado somente por um descendente de Davi. Então, havia lá na palavra do Senhor, o Senhor já tinha falado que o trono de Judá seria da descendência de Davi para sempre. E o que ela fez? Ela não tendo nenhuma linhagem sanguínea com Davi, e sendo mulher, ela usurpou o trono de Davi, o trono de Judá, que deveria ser ocupado somente por um descendente de Davi. E para consolidar o seu governo e garantir que não seria ameaçada, ela ordenou a morte de todos os descendentes da linhagem de Davi, herdeiros do trono, seus próprios parentes, inclusive seus netos. Então Atalia
para consolidar o seu reinado e garantir que não seria ameaçada, né, no trono que ela usurpou, ela ordenou a morte de toda a descendência real de Davi. Então, que mulher má, que mulher ímpia, que mulher diabólica, né, que estava agora reinando no trono de Davi. Impiedosamente, ela derramou sangue inocente, exterminando a linhagem real davídica, exceto o menino Joás, que foi escondido por sua tia Jeozeba. Então Joás foi salvo milagrosamente do massacre perpetrado por Atalia. Em 2 Reis, capítulo 11, versos 2 e 3, diz assim a palavra do Senhor: Mas Jeozeba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E esteve com ela escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre o país. Então, Atalia, né, a usurpadora, ela reinou durante 6 anos ilegitimamente. Por que ilegitimamente? Por uma vez que ela não havia, né, nascido na linhagem de Davi. Então, pela primeira vez na história do reino de Judá, houve descontinuidade da linhagem davídica no trono. Durante seu reinado, né, Atalia, o que ela fez? Ela saqueou o templo de Jerusalém, os tesouros de Jerusalém, do templo de Jerusalém, e ofereceu a Baal. Então, com grande audácia e cinismo, ela rouba os tesouros do templo do Senhor, aquilo que havia sido ofertado ao Deus Todo-Poderoso, ao único Senhor. Então, ela rouba esses tesouros do templo do Senhor para investir no culto a Baal. Então, Atalia, ela tinha 2 propósitos demoníacos, né? Então Atalia tinha 2 propósitos, e isto ficou evidenciado assim que começou a governar. O primeiro propósito, exterminar a casa de Davi. E o segundo propósito, estabelecer a adoração a Baal como religião oficial e exclusiva de Judá. Ela tanto fez para promover o baalismo, que saqueou os tesouros do templo de Jerusalém e os transportou para o templo de Baal. Então, naquele tempo, era uma apostasia total, generalizada no reino de Judá. Agora, irmãos, eu quero destacar aqui o papel de Jeozeba nessa história. Jeozeba, esta é a minha impressão, ela é uma mulher pouco falada, pouco, né, anunciada, mas ela tem um papel importantíssimo nessa história. Ela era uma mulher temente ao Senhor e ela foi um instrumento usado por Deus para salvar a vida de uma criança, descendente de Davi e de uma criança que deveria reinar. Então, Jeozeba foi um instrumento usado por Deus para salvar a vida de Joás. E a palavra de Deus diz que ela raptou, ela furtou Joás e o escondeu no templo por 6 anos. Então, antes que os guardas matassem Joás, ela roubou, ela raptou, né, Joás e guardou Joás no templo, na casa do Senhor. Jeozeba é uma heroína, ela é uma das heróis da fé, né? Pois arriscou sua vida para salvar o descendente de Davi, o menino Joás. Seu interesse era que a linhagem de Davi não fosse exterminada, e Deus a usou poderosamente neste propósito. Glória a Deus pela vida de Jeozeba, né, que conseguiu salvar Joás daquela morte. Agora eu quero abrir um parêntese nessa história aqui para falar um pouco sobre a história da redenção. E muitos, né, estudiosos da Bíblia afirmam que a Bíblia ela é a história da redenção, ela conta a história da redenção.
E indo nessa linha, nós podemos dizer que essa história de hoje, a história de Joás e do reinado de Joás, essa história está intrinsecamente ligada à história da redenção. Vamos ver aqui, irmãos, olha só. Desde a eternidade, Deus concebeu um plano de redenção para salvar o homem. Quando Adão caiu em pecado no Éden, já havia um plano de Deus, um plano de redenção para ele e para toda a humanidade. Deus não foi pego de surpresa quando Adão caiu no Éden. Deus já tinha um plano redentor para salvar o homem. Em Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então Deus revelou este plano nas Escrituras. E o Salvador que viria, Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, nasceria da semente da mulher, nasceria da nação de Israel, nasceria da tribo de Judá e nasceria da descendência de Davi, conforme as alianças de Deus com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés e com Davi. Então o plano de Atalia, de aniquilar a descendência de Davi e ocupar o trono, interferia diretamente no plano de Deus e na vinda de Jesus Cristo através da linhagem de Davi. Se toda a linhagem de Davi fosse exterminada, como o Messias nasceria da linhagem de Davi? Então houve um momento dramático na história da redenção em que a linhagem de Davi, de onde viria o Messias, estava sendo exterminada, né? Então parece assim que o plano de Deus estava por um fio, mas não era isso. Deus sempre está no controle dos seus planos, né? Ninguém pode interferir nos planos eternos do Senhor. Então, o Messias, a linhagem de onde viria o Messias, estava sendo exterminada por Atalia. E isso, de certa forma, afetava frontalmente os planos de Deus de redimir a humanidade. E então, pergunto, Atalia poderia interferir no plano eterno de Deus de salvar a humanidade? Essa mulher seria capaz, de afetar o plano eterno de Deus, onde ele enviaria o seu filho na linhagem de Davi? Meus irmãos, não devemos desprezar a astúcia de Satanás, que sempre se opõe aos planos de Deus. Aliás, o termo Satanás significa adversário. Então, Satanás, ele é o adversário de Deus. Ele é o opositor dos planos de Deus. Ele é o opositor da igreja. E ele é o opositor dos crentes, dos servos de Deus. Então, onde há um servo de Deus, onde a igreja militante está caminhando, e onde estão os planos de Deus, certamente ali também haverá a oposição de Satanás. Atalia certamente estava sendo usada por Satanás, pelo inimigo, para impedir a continuidade da linhagem messiânica. Ela foi plantada no reino de Judá, usurpou o trono do descendente de Davi e depois ordenou a morte de todos os herdeiros, e reinou durante 6 anos. Ela se opôs a uma ordem expressa do Senhor, de que era sua vontade que um descendente de Davi ocupasse o trono de Jerusalém. Mas por providência divina, a vida de Joás foi guardada. Deus tem seus planos e eles jamais serão frustrados. Quem é Atalia para frustrar os planos de Deus? Quem é Satanás para frustrar os planos de Deus? A aliança de Deus com seu povo estava de pé, e as promessas que ele fez a Davi seriam cumpridas cabalmente, assim como todas as promessas de Deus para a sua igreja se cumprirão cabalmente. E todas as promessas de Deus para os servos fiéis do Senhor serão cumpridas cabalmente, porque o nosso Deus,
Ele é fiel. Aleluias. Deus é fiel para com o seu povo. Deus é fiel para com as suas promessas. O nosso Deus não pode mentir. Aleluias. Em 2 Samuel, capítulo 7, versos 12 e 13, Deus falou o seguinte para Davi: quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Então Deus está falando para Davi: Davi, vou estabelecer o seu reino. E este, edificará uma casa em meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Aleluia. Então Deus faz esta promessa para Davi, que ele confirmaria confirmaria o trono do seu reino para sempre, eternamente. E em 2 Reis, capítulo 8, verso 19, a palavra do Senhor diz assim: no entanto, o Senhor não estava disposto a destruir Judá por causa de Davi, seu servo, visto que havia prometido a ele que sempre lhe daria uma lâmpada por meio de seus filhos. Então Deus, naqueles dias difíceis do reino de Judá, quando talvez Judá merecesse ser completamente destruído, Deus falava assim: não, eu não vou destruir Judá, por causa do meu servo de Davi e por causa das minhas promessas a Davi. E eu fiz uma promessa a Davi que ele sempre lhe daria uma lâmpada por meio de seus filhos. Então Deus havia falado que não destruiria Judá por causa de Davi, não pelos méritos de Davi, não era pelos méritos de Davi, mas por causa da misericórdia que o Senhor garantiu a Davi. Então o Senhor não afastaria a sua misericórdia da casa de Davi. Dentre as promessas a Davi, havia uma de que ele sempre teria uma lâmpada, isto é, uma sucessão de reis, de uma geração a outra, pela qual seu nome deveria ser mantido brilhante e ilustre, como uma lâmpada é mantida acesa por um suprimento constante de óleo novo, para que sua família nunca fosse extinta, até que terminasse no Messias, aquele filho de Davi, de quem seria toda a glória da casa de seu pai, e em cujo reino eterno esta promessa a Davi seria cumprida. Glória a Deus. No Salmo 132, verso 17, diz assim a palavra do Senhor: eu ordenei uma lâmpada para o meu ungido. Davi sempre teria uma sucessão de reis, até que terminasse no Messias, aquele filho de Davi, de quem o Senhor havia feito a promessa, de que ele estaria no trono para sempre. Glória a Deus. Fechando aqui agora o parênteses sobre a história da redenção. Voltando aqui a Joás, Joás foi escondido, guardado na casa do Senhor. Então, Joás foi escondido e Jezeba, ela esconde Joás em segurança na casa do Senhor. Uma das câmaras pertencentes ao templo. O que é interessante aqui é que havia tanto lugar para esconder aquela criança, ela poderia ter tantas ideias, levar aquela criança para o interior, mudar de país com aquela criança, levar a criança para uma casa de um amigo, mas ela vai esconder aquela criança na casa do Senhor, no templo do Senhor, em uma das recâmaras do templo do Senhor. E eu pergunto para você, existe um lugar melhor para nós guardarmos, escondermos as nossas crianças, os nossos filhos, que a casa do Senhor? Existe um lugar melhor do que a casa do Senhor? O próprio salmista disse certa vez: alegrei-me, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, na casa do Senhor, estar na presença do Senhor, estar na casa do Senhor, é estar debaixo da proteção do nosso Deus.
Sua tia, ao levá-lo para o templo, colocou-o sob a proteção especial de Deus, e assim o escondeu pela fé, como Moisés foi escondido. Como Moisés, né, que nasceu e foi escondido, também esta criança foi guardada no templo, escondida no templo. As palavras de Davi no Salmo 27,5 foram cumpridas literalmente no seu descendente, que diz assim, Salmo 27,5, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Glória a Deus. Glória a Deus, porque no dia da adversidade o Senhor nos esconderá no seu pavilhão e no oculto do seu tabernáculo ele nos esconderá. E esta palavra se cumpre literalmente na vida de Joás, o descendente de Davi. Joás foi guardado por 6 anos, né? E durante esse tempo ficou escondido, permanecendo na obscuridade, apesar de ter direito legal sobre o trono de Judá. Quando completou 7 anos, o sumo sacerdote Joiada, que era casado com Jeozeba, com o apoio do palácio e dos guardas do templo, reivindicou o trono ao seu legítimo herdeiro, o menino Joás. Então, vamos ver como foi a articulação de Joiada, né? Joiada, conforme falamos, ele era sumo sacerdote no templo de Jerusalém e ele era casado com Jeozeba. Então Jeozeba leva a criança Joás para o templo e Joás é escondido no templo, fica 6 anos sob os cuidados de Joiada e Jeozeba. Jeozeba e Joiada são tios, né, de Joás. Joiada então faz uma reunião secreta com autoridades, capitães e guardas do reino e falou-lhes da necessidade de restituir o trono ao seu legítimo dono, um herdeiro de Davi. Mas como isso seria possível se Atalia havia assassinado todos os descendentes de Davi? Esta era a questão, né, que certamente estava sendo levantada por aquelas pessoas que participavam ali daquela articulação. Então, nesse momento, foi que Jeozeba trouxe uma criança e apresentou esta criança para aquelas pessoas, né, da reunião. E eu acredito que houve grande júbilo, grande alegria, quando souberam que um descendente de Davi fora poupado milagrosamente da mortandade de Atalia. Atalia não era descendente de Davi, mas agora todos podiam se alegrar, né, ao ouvir as palavras de Joiada, né? Agora estou aqui parafraseando Joiada, né? Certamente naquela reunião, quando eles trazem Joás, Joiada olha ali para aquela criança e para os presentes na reunião e diz assim, olha, Atalia não. Aqui está o descendente de Davi para reinar no trono. Este trono não é de Atalia. Aqui está o descendente de Davi para reinar no trono. Glória a Deus. Joiada organizou a retomada do poder de Atalia. Então, eles marcaram, né, para um sábado, para um determinado sábado, o dia da coroação. Então, aquele sábado seria o dia D, o dia em que toda aquela articulação, né, para a coroação de Joás iria ser executada. Então, o plano foi executado em um sábado. Uma parte da guarda protegeu o menino Joás, o rei, outra parte da guarda protegeu o templo e outros guardas cercaram a cidade. Então Joás foi apresentado no templo de Jerusalém, proclamado rei de Judá e coroado como legítimo sucessor do trono de Davi. Então Atalia, né, faz a sua última tentativa de retomar
o trono do Senhor, no desespero. Ela, ao ouvir o tumulto daquele dia, em que Jerusalém estava em festa, porque havia um descendente de Davi que estava vivo e estava sendo coroado no templo de Jerusalém. Então, ao ouvir aquele tumulto, aquela festa, a rainha Atalia correu para o templo para ver o que estava acontecendo e tomar as suas providências. Então, ela viu o novo rei coroado e gritou: traição, traição. Então, que ironia, né? Que ironia. A Bíblia é cheia de ironia, né? E essa palavra de Atalia é também cheia de ironia. Quando ela vê Joás sendo coroado, ela fala: traição, traição. Mas traição da parte de quem? Porque Atalia havia traído a nação de Israel. Atalia havia traído o reino de Judá. Atalia havia traído o trono de Davi. Atalia havia traído os descendentes de Davi. E Atalia tinha também traído o próprio Senhor, o Deus de Israel. Traição, traição, foram as suas palavras. O sumo sacerdote Joiada ordenou que ela fosse retirada do local do templo de Salomão, com o fim de ser executada no portão dos cavalos do palácio. Isso fez dela, provavelmente, a última pessoa da casa abominável de Acabe. Para Atalia, era o fim da linha, né? Então, para Atalia, tudo estava agora terminado, né? Podemos até dizer para ela: Atalia, game over, o jogo acabou. O rei Joás já está reinando no trono de Davi e as promessas do Senhor permanecem de pé. Aleluia, glória a Deus. É muito bom quando nós vemos as promessas do Senhor se cumprindo no meio do seu povo. Nenhuma palavra que o Senhor falou, que o Senhor prometeu, cairá por terra. Glória a Deus, porque Ele é fiel. Então chegou um momento de uma espécie de avivamento espiritual, né, em Judá. Pois agora o povo tem um rei que foi criado no templo e sob forte influência do sacerdote. Olha só, para quem não tinha rei, para quem tinha no trono uma mulher, né, usurpadora, de uma hora para outra agora o povo tem um rei, descendente de Davi, criado na casa do Senhor, sob os cuidados do sumo sacerdote Joiada. Então o povo se alegrou, houve um avivamento, né, espiritual naqueles dias, naquele tempo, e sobre a influência, né, de Joiada e desse novo momento, o povo da terra foi para a casa de Baal. O povo, né, empolgado, animado, se dirige até a casa de Baal, ao templo de Baal. O que vão fazer no templo de Baal? Eles demoliram, né, os seus altares, saíram lá quebrando todos os altares de Baal, as imagens de Baal. Eles destroçaram, fizeram as imagens de Baal em pedaços e mataram o sacerdote de Baal diante dos altares. E em 2 Reis, capítulo 11, versículo 20, diz assim: e todo o povo se alegrou e a cidade ficou tranquila, depois que mataram Atalia a espada junto à casa do rei. Então aqueles dias foram dias de avivamento para o povo de Deus. Meus irmãos, o reinado de Joás, né, 2 Reis, capítulo 12, vamos fazer aqui um resumo desse capítulo. Então Joás reinou por 40 anos. Ele teve um longo período para reinar, né? E ele começou a reinar com 7 anos e morreu então com 47 anos. Enquanto Joiada, sumo sacerdote, estava vivo e era seu conselheiro, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E ele foi fiel a Deus. Mas depois da morte de Joiada, ele teve uma queda, assim, espetacular. Uma queda vergonhosa. Então isto nos chama muita atenção. Isto é incrível.
Então aquele menino, né, que foi criado na casa do Senhor, no templo do Senhor, e que vive agora debaixo da direção de Joiada, que é um homem de Deus, que é um homem santo, que é um homem piedoso. E esse rei agora vive debaixo, né, da direção de Joiada. Esse rei faz tudo certo. Mas depois da morte de Joiada, o rei não consegue caminhar. O rei não consegue caminhar com as suas próprias pernas. E ele então começa a fazer coisas que desagradam ao Senhor. Mas vamos lá, dentre as coisas corretas, né, as coisas certas que Joás fez, destaca-se a reparação do Templo de Jerusalém. Então já tinha mais de 100 anos que o Templo de Jerusalém fora terminado, fora construído. E a construção precisava de reparos, devido à extensa deterioração das estruturas e pelas intervenções de Atalia, que usava materiais do templo para construir e embelezar seu templo de Baal. Então ele também, né, no caso Joás, interveio e organizou a arrecadação e distribuição dos recursos para a reforma do templo e também para os servidores do templo, né? Então as coisas não estavam organizadas. Então o dinheiro que era oferecido no templo, eles misturavam o dinheiro que era para construção, o que não era para construção, e muitas vezes o templo ficava sem os reparos. E os sacerdotes e levitas também não tinham o recurso que precisavam para também, né, tocar em suas vidas, sobreviverem. Então, Joás organizou isso aí, de uma forma que havia, né, os recursos agora para a construção do templo e havia também o recurso para os servidores do templo. Então, foi uma coisa muito boa que Joás fez. Então, chegou o dia da morte de Joiada, né, o conselheiro do rei. E Joiada foi tão importante para a história de Israel que Deus, né, preservou a vida deste homem durante muito tempo. Não era comum naquela época, né, os homens viverem 130 anos. A maioria dos reis vivia no máximo 70 anos, 50, 60. Então, a palavra do Senhor diz que passou, né, a vida do homem é 70 anos, passou disso aí, ou passou dos 80, enfado e canseira. Mas Joiada tinha um vigor da parte do Senhor extraordinário. Ele viveu 130 anos. Deus conservou aquele homem em saúde, mas chegou o tempo que Deus o chamou. Então, ele foi estimado, né, tão estimado que ao morrer, ele recebeu a notável honra de ser sepultado nas tumbas reais. Então ele teve a honra, né, de ser sepultado junto dos reis de Judá. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 15. Então, após a morte de Joiada, o rei Joás não é mais o mesmo. Então aquele rei que estava sendo dirigido pelo sumo sacerdote, com a morte do sacerdote, a vida de Joás agora é completamente diferente. Sem a referência do sumo sacerdote e conselheiro de longa data, Joás voltou-se para a idolatria. E é até difícil compreender isso. Como que um homem, né, da estatura espiritual de Joás, né, que viveu debaixo da direção de Joiada, que conhecia o Senhor, que reparou o templo, né, que consertou o templo do Senhor e que viveu piedosamente. Joás viveu piedosamente. Diz a palavra do Senhor que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor enquanto Joiada viveu. Então ele vivia uma vida correta, uma vida santa. Mas com a morte de Joiada, Joás agora se volta para a idolatria. Isso é incrível, isso é inacreditável. Então, Joás foi repreendido pelo profeta Zacarias. E agora presta atenção. Quem é Zacarias que aparece para repreender Joás? Zacarias é filho de Joiada. Zacarias é filho de Joiada
e a Josebete, né? Esposa de Joiada. Então, Zacarias, ele é filho de Joiada, o grande mentor de Joás. E o que Joás vai fazer com Zacarias? Joás ordena a morte de Zacarias. E todo o povo de Judá fica assim, né, de queixo caído. Como pode, né, o rei Joás, que foi cuidado, né, pelo casal, que eram pais de Zacarias, agora, né, paga todo o bem que recebeu da família com este mal, matando ou mandando matar a Zacarias. Então, assim, diz assim a palavra do Senhor, em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 22. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera. Porém, matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: o Senhor o verá, o Senhor o requererá. Então, Zacarias, ele faz uma oração quando está morrendo. Ele é ferido, né, a mando de Joás, e quando ele está morrendo, ele faz essa oração, que é uma profecia, dizendo: o Senhor o verá, o Senhor o requererá. Então foi muita falta de gratidão de Joás em mandar matar o filho de Joiada. Joás se rebelou contra o Senhor e se tornou um idólatra, um perseguidor. A mão do Senhor foi contra ele, e seu último estado foi pior do que o primeiro. Ele caiu no paganismo, caiu na idolatria, no assassinato e em outros pecados. Assim Joás, que começou no espírito, terminou na carne. E aqui fica uma reflexão para nós, né? São poucos os que começam a viver para Deus e continuam até o fim. Não são todos. Nós gostaríamos que fosse a multidão, a grande maioria, mas não é assim. São poucos os que começam a viver para Deus e continuam, perseveram, né? Continuam até o fim. Muitos caem da graça, muitos abandonam a fé, muitos se apostatam do caminho santo. Mas eu falo para você nessa manhã, né? Tu, porém, meu irmão, tu, porém, minha irmã, vai até o fim. Continue a sua caminhada até o fim. Não retroceda na sua jornada. Não retroceda na sua caminhada. Que se cumpra na sua vida, em nossas vidas, a palavra do Senhor que diz em Filipenses 1:6: aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo. Glória a Deus. Judas, versículo 3 diz assim: exorto-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Então, eu digo para você nessa manhã, batalhe pela fé que foi entregue em suas mãos. Glória a Deus. Os últimos atos de Joás, né, antes de sua morte. Ele rendeu-se a Hazael, rei da Síria, que moveu seu exército contra Jerusalém. Ele tomou todo o ouro e a prata do templo de Jerusalém e deu em suborno a Hazael. Ele comprou caro uma paz de curta duração, pois no ano seguinte Hazael voltou e, não tendo mais tesouro, Joás foi obrigado a arriscar uma batalha que saiu derrotado. Então ficou totalmente humilhado, arruinado, e logo depois disso foi morto em sua cama pelos seus próprios servos, né, que não tinham ele em grande estima. Então Joás, aquele templo que ele reparou, aquele templo que ele, entre aspas, embelezou, né, que ordenou que tudo fosse organizado para a reforma do templo, agora ele vai saquear esse templo e tirar os teus tesouros e entregar nas mãos do rei da Síria, Hazael. E Joás não teve a honra de ser sepultado nos túmulos reais, e o povo não tinha apreço por ele.
O assassinato do filho do sumo sacerdote, que salvou sua vida na infância e o guiou até o trono de Judá, foi fortemente deplorado por todos. Então aquele governante que teve um início promissor terminou o reinado de promessa e esperança de maneira vexatória. Joás é para nós um grande exemplo negativo de como não se deve terminar uma carreira cristã. Então vamos concluir a nossa aula de hoje. E nessa conclusão, eu quero falar 4 coisas. 4 coisas aqui para concluirmos. Primeiro, esta não é simplesmente uma aula de história dos reis de Israel. Essas lições que nós estamos estudando, né, sobre os reis de Israel não são simplesmente aulas de história dos reis de Israel, e sim um chamado a uma vida cristã piedosa. Então o que Deus, né, está nos falando hoje, é um alerta e um chamado a uma vida cristã piedosa. Então sejamos instrumentos de Deus, como foi Jeoseba, como foi Joiada, como foi Zacarias. Que exemplos que nós temos desses homens e mulheres aqui de coragem. A coragem de Jeoseba, a coragem de Joiada, a coragem de Zacarias de confrontar o rei nos seus pecados. Então que possamos aqui extrair essas lições, né, e viver uma vida piedosa, levando as coisas do Senhor a sério. Vamos levar a obra do Senhor a sério. E vamos nos entregar nesta causa bendita que é, né, a causa do nosso Mestre. Segunda coisa que eu gostaria de falar aqui nesta manhã. Esta lição, ela enfatiza a necessidade de nos alinharmos aos propósitos de Deus. Se nós não alinharmos a nossa vida aos propósitos de Deus, a nossa vida vai acontecer como a vida de Joás. Vai ser queda fatal, vai ser derrocada. Então vamos alinhar nossa vida aos propósitos de Deus. E fazemos isso por meio do conhecimento da palavra de Deus. É conhecendo as Escrituras, conhecendo a palavra de Deus, que nós podemos alinhar nossa vida aos propósitos de Deus. Conheça a palavra do Senhor. Caminhe em obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Alinhe sua vida aos propósitos de Deus, como fez Joiada, como fez Zacarias e como fez Jeoseba, né, que sabendo das promessas de Deus para a linhagem de Davi, vai lá e furta aquela criança, rouba aquela criança para poupar, para que a linhagem de Davi tivesse continuidade, alinhando a vida dela aos propósitos de Deus. Alinhe nesta manhã a sua vida aos propósitos de Deus, aos propósitos eternos do Senhor. Terceiro, a apostasia de Joás nos dá motivo para questionar se ele tinha uma afeição pelo Senhor do templo ou pela estrutura física do templo. Então, quando a gente olha para a vida de Joás, a gente precisa fazer essa pergunta: será que Joás ele tinha afeição pela estrutura física do templo onde ele foi criado e onde certamente ele tinha algum apego, né, de coração, afetivo, porque era a casa dele na infância? Então o apego dele era na estrutura física do templo, que ele manda reparar, ou a afeição dele era pelo Senhor do templo? E é isso que eu quero chamar a sua atenção nesta manhã. Que a nossa afeição possa ser ao Senhor do templo. A estrutura física do templo, a igreja na sua parte física, é importantíssimo. Mas a nossa afeição, o nosso amor, o nosso zelo deve estar primeiramente no Senhor do templo, no Deus da casa. Glória a Deus. E por último, quero relembrar a declaração de Joiada, né, parafraseada aqui nesta lição, quando
Joiada apontava para o menino Joás e dizia assim: aqui está o descendente de Davi para reinar no trono. Eu quero trazer esta palavra e aplicá-la, a Cristo, porque o verdadeiro descendente de Davi não foi Salomão, não foi Roboão, não foi Abias, não foi Jeorão, não foi Acasias, muito menos Joás. O verdadeiro descendente de Davi, aquele prometido, aquele que está assentado no trono para sempre, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está o descendente de Davi para reinar no trono. Que o Senhor possa reinar eternamente. Que o Senhor reine na sua vida, em minha vida e em nossos corações. Jesus é o verdadeiro descendente de Davi que está sentado no trono para sempre. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Antes de orarmos, nós queremos fazer aqui um clamor aos irmãos, que possam ofertar com todo amor para a casa do Senhor, para o templo do Senhor, Vimos aqui que essa lição de hoje tocou nesse ponto também, o zelo que tiveram, com a casa do Senhor. Então que possamos, da mesma forma também, dar o nosso melhor, colocar o nosso coração também na obra do Senhor e ofertar com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com nossos votos. E podemos fazer isso através do Pix, através do PicPay, através de transferência bancária, entregando a oferta no nosso culto à noite, às 18 horas. E façamos isso com todo amor, porque Deus ama quem dá com alegria. Vamos orar. Pai bendito, obrigado por esta manhã e pela tua palavra, ó Deus, que foi ministrada. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, continue falando aos nossos corações. Continue nos despertando nesta manhã, Senhor. Ó Deus, e que essas lições que estamos estudando sobre os reis de Israel, que possamos, ó Deus, aplicar, ó Deus, esses ensinamentos à nossa vida nesta manhã. Que sejamos, ó Deus, zelosos com as coisas do Senhor. Que possamos, ó Deus, também, nessa manhã, ó Deus, sermos avivados pela Tua palavra, Senhor, pelo Teu Espírito. Que o Senhor, meu Deus, continue a realizar em nossas vidas e em nossa igreja marcas do Evangelho. Ó Deus, que o Senhor continue a realizar a Tua obra, Senhor, por meio do Teu Espírito Santo. Manifesta Teu poder, manifesta, ó Deus, a Tua glória em nosso meio, para que o Teu nome seja honrado para todo sempre. Assim oramos, no nome de Jesus, o Teu Filho. Amém.